Olá a todos, meu nome é Alana Vitória Lima de Oliveira, sou estudante de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia e bolsista PIBIC-UFBA. Sou orientanda da professora doutora Lígia Guimarães Teles, integrante do grupo de pesquisa O Escritor e Seus Múltiplos Migrações. Meu plano de trabalho, entre o fato e a ficção, leituras da ditadura na novela Os Visitantes, de Bernardo Kucinski, teve como principal objetivo discutir a ficcionalização de eventos ligados aos regimes ditatoriais, o nazismo e a ditadura militar de 1964 no Brasil. E a partir da análise da referida novela, estudar as relações entre fato e ficção e situar Kucinski quanto ao contexto histórico e familiar em que está inserido. Foram analisados os entrecruzamentos entre o fazer literário, representação literária, e a ética e o compromisso com a verdade na escrita do autor. Por fim, foram desenvolvidas discussões críticas e reflexivas acerca do perfil múltiplo do escritor em questão, uma vez que conjugou o exercício da docência, a crítica e a criação literária. Bernardo Kucinski, nascido em São Paulo e filho de imigrantes poloneses fugidos das perseguições do nazismo, é jornalista, escritor, cientista político e professor aposentado da Universidade de São Paulo. Segundo Reusel, 2019, o escritor múltiplo é aquele que transita entre a atuação acadêmica docente, a escrita literária e a produção teórico-crítica. Sendo assim, podemos considerar Kucinski um escritor múltiplo devido às suas diversas áreas de atuação. Kucinski não exerce as funções de professor, crítico e escritor de literatura como atividades independentes uma das outras, mas os seus ofícios se entrecruzam e se influenciam. A temática da ditadura militar nas produções literárias de Kucinski começa no romance K, Relato de uma Busca, de 2011, obra em que o leitor é apresentado a história de um pai chamado apenas de K em busca da sua filha A, que foi desaparecida com seu marido pela repressão durante a ditadura militar. Em Os Visitantes, obra de 2016, o autor ficcionaliza a recepção do seu livro K, Relato de uma Busca, mediante as reações do público e da crítica diante dos relatos dos horrores do sumidouro de pessoas e da dor da procura de um pai pela sua filha. Segundo Eurídice Figueiredo, 2017, os dois livros formam um díptico, em que o segundo faz reverberar questões éticas e estéticas que já apareciam no primeiro. Uma das questões estéticas apresentadas em K e mantido em Os Visitantes está no formato da construção da narrativa, o uso de múltiplas vozes. No primeiro livro, temos a alternância de narrador, ora sendo as vozes silenciadas, as vítimas da repressão falando, ora as vozes silenciadoras, a voz de quem fazia parte da repressão. Na novela Os Visitantes, 11 vozes ensinam a reação do público aos entrecruzamentos entre fato e ficção do primeiro livro. No primeiro capítulo de Os Visitantes, A Velha com o Número no Braço, o narrador é confrontado com a primeira visita, Regina, uma vítima do campo de concentração de Auschwitz. Um livro forte e bem escrito, mas tem um erro muito feio que o senhor escritor precisa corrigir, diz Regina. A personagem se refere à comparação feita sobre os registros das mortes em campos de concentração nazistas e na ditadura militar. O narrador tenta se defender, mas a visita não aceita os argumentos e reforça os erros do livro ao ignorar os horrores do Holocausto para tentar ressaltar a crueldade da ditadura com os desaparecimentos. Ela afirma que se o escritor lida com fatos históricos, deve ser fiel aos fatos. A visita de Regina representa o compromisso de Kucinski com a verdade, pela necessidade de corrigir uma informação falsa sobre o Holocausto. Os tensionamentos entre fato e ficção, e entre o fazer literário e o compromisso com a verdade, são percebidos em todos os capítulos da novela. Segundo Kalinox, 2020, o que mais se destaca nas leituras de Os Visitantes são as análises do autor em relação às visitas, as questões debatidas e de que modo essas reflexões buscam se relacionar com a sua obra antecessora e mostrar os dilemas envolvidos na representação literária que trata do período ditatorial brasileiro. A partir do conceito de Dubrovsky, 2010, a autoficção é a ficção de fatos e acontecimentos estritamente reais. Sendo assim, podemos considerar Os Visitantes uma novela autoficcional, porque Kucinski ficcionaliza as visitas recebidas após a publicação de K, ou seja, ficcionaliza fatos da sua vida, além de refletir sobre a sua produção literária e suas motivações e sentimentos. Obrigada pela atenção.